O tema é obstáculo, mas hoje a gente vai falar sobre renascimento. Tem obstáculos que literalmente exigem que a gente morra para alguns aspectos da nossa vida, para alguns hábitos, para alguma forma que a gente criou ou aprendeu de existir e que a gente renasça. Você pode renascer quantas vezes forem necessárias. Obstáculos são degraus e não barreiras. E às vezes morte significa renascimento e não fim. Você só está começando. Nós só estamos no primeiro passo da jornada. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Nessa hora você deve estar pensando assim, mas nossa, como é que eu estou no primeiro passo da jornada se eu já andei tanto até chegar aqui, eu já caí tanto, já me levantei, já morri, já nasci tantas vezes. Acontece que saber enfrentar obstáculos e usar a potência deles para transformá-los em degraus e não em barreiras é exatamente aprender a lidar com o não sei, com a morte, com o vazio, com o desconhecido. Isso é o que mais nos dá medo de tudo. A ideia de que eu vou lidar com esse degrau que está na minha frente, assim como eu lidei com o que eu acabei de atravessar, pode ser um equívoco. É óbvio que eu vou buscar nos meus arquivos, nas minhas memórias, nos meus aprendizados, como que eu já fiz, mas não significa que a maneira como você lidou com o que já te aconteceu vai funcionar com isso que está na sua frente. Por isso que é importante a gente renascer a cada experiência. Olha para esse obstáculo que está na sua frente e ainda que você, sim, lance mão de tudo que você aprendeu, como você se construiu, abra-se para construir novas habilidades. Porque esse obstáculo que está na sua frente, ele não é a mesma prova que você passou lá atrás. Essa dificuldade, esse obstáculo está te apontando o seguinte, você está pronta para ir além. É como se fosse na escola, uma prova nunca vai ser igual a outra. E uma prova que você fez lá no 5º ano vai ser diferente do 6º, do 7º, do 8º. E o nível de complexidade vai aumentando porque você também está preparada para expandir as suas habilidades. Então, você lidar com o obstáculo que está chegando agora na sua frente da mesma forma como você agiu lá atrás, pode não funcionar. E não funcionando, você desanima. É muito difícil para a gente aceitar a morte de velhos hábitos, a morte de velhas crenças, a morte de sistemas que a gente construiu como defesa, como proteção. E a gente se arma inteira para se agarrar naquilo que a gente sabe. Mas acontece que, no fundo, esse obstáculo está apontando o seguinte, larga aquilo que você sabe e vem aprender comigo. Eu tenho uma outra universo, uma outra dimensão para te mostrar, para descortinar. E não é uma dimensão que está fora de você, não. É uma dimensão que está dentro de você. É uma área que você ainda não acessou, de potência sua, que será ativada quando você se permitir morrer para aquilo que você já sabe. É nessa hora que a barreira que está na sua frente se transformará em degrau e ao invés dela te paralisar, ela vai te empurrar para um outro nível que talvez você nunca tenha ido. Não se assuste com o obstáculo que está na sua frente. Se assuste com a sua incompetência de gerenciar o seu medo para lidar com esse obstáculo. Acesse a fonte do seu poder e acesse a fonte da sua capacidade. Você vai construir habilidades e esse obstáculo nada mais é do que um chamado. Você está sendo chamada hoje para acessar uma vida muito mais realizadora que você talvez esteja ignorando por medo daquilo que você desconhece. Só que eu te garanto que o que está dentro de você é 1000 vezes maior do que qualquer obstáculo que esteja na sua frente. E é exatamente por isso que ele apareceu. Esse obstáculo é um carteiro e a mensagem que ele está portando para você é essa. Você é maior do que você imagina e tem uma potência muito maior do que você pensa que tem. Se você acha que o obstáculo está grande, é porque você não acessou ainda a capacidade que você tem de atravessá-lo. O tamanho do herói não é definido pelo tamanho da capacidade do herói. O tamanho do herói é definido pelo tamanho do inimigo que ele tem. Os nossos inimigos estão contando a história da nossa capacidade, da nossa potência. Se eles são enormes, é porque a gente também é enorme. É o tamanho do inimigo que define o tamanho do herói e não o tamanho do herói em si. Então, relaxa, aprenda e renasça. Isso que está na sua frente vai te levar para um lugar muito melhor. Você não vai morrer por causa disso. Você se tornará mais forte se você aceitar o convite de renascer. Obstáculos são degraus e não barreiras. Eu te encontro aqui no próximo episódio.